No Brasil hoje existem mais de 60 milhões de pessoas endividadas. E se você é uma delas, você precisa assistir esse vídeo até o final. E se você não tem dívidas, você precisa também entender o que fazer para evitar de entrar em dívidas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal É Negócio. Se você ainda não me conhece, eu sou o Éder Soares e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre um problema que tem afetado a milhões de brasileiros, que são as dívidas. Segundo uma estatística que eu estava pesquisando, mais de 62 milhões de brasileiros estão endividados. Isso representa quase 40% da população adulta do país. É um número bastante grande. E no vídeo de hoje eu vou te falar de 6 coisas que você precisa fazer se você tem dívidas, ou se você não tem dívidas, você precisa saber como evitar de entrar em dívidas, o que fazer para se planejar e não entrar em dívidas. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender quais são essas 6 coisas que você precisa fazer. Mas antes de entrar no assunto desse vídeo, se você curtiu o assunto desse vídeo, o conteúdo, já deixa seu like, me ajuda bastante a produzir mais vídeos como esse aqui. Também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer quando você tem alguma dívida é saber qual é o tamanho, qual é o valor da sua dívida. Isso parece um tanto óbvio, mas muita gente que tem dívida não sabe nem mesmo qual é o valor daquela dívida. Ou muita gente sabe o valor da dívida, mas quando vai fazer as contas de fato, aquela dívida é muito maior do que o valor inicial que a pessoa imaginava. Então essa é a primeira coisa, você precisa saber realmente qual é o valor da sua dívida, quanto que você deve, o quanto que você paga todos os meses. Você precisa ter um raio-x bem correto do valor da sua dívida para você se planejar para sair das dívidas. Então o primeiro passo, bastante óbvio, mas muito importante, é saber o quanto você deve. E é importante lembrar também que o valor que você paga de financiamento, o valor de todas as dívidas que você paga todos os meses, não deve exceder 20% da sua renda. Por quê? Quando isso acontece, a sua situação financeira já começa a ficar muito desequilibrada e qualquer desequilíbrio a mais que interfira na sua renda, uma diminuição da sua renda, uma perda de emprego, vai te colocar numa situação bastante difícil. Então é importante que o valor que você paga de financiamento, o valor que você paga todos os meses, que você gasta todos os meses com as suas dívidas, nunca exceda os 20% da sua renda. O ideal é que seja o menor possível, o ideal mesmo é que você não tenha dívidas, mas nunca deixe que esse valor exceda os 20% da sua renda. Uma segunda coisa que você precisa fazer quando você tem dívidas é não só saber qual é o valor dessa dívida, mas saber dividir essa dívida em 2 partes. Não sei se você sabia disso, mas as dívidas são divididas em 2 partes. O capital, que é aquele dinheiro que você pegou emprestado, aquele dinheiro que você financiou, por exemplo, e os juros, que é o valor que você paga a mais além do seu capital. Então a sua dívida é dividida em capital e juros. E você precisa saber quantos por cento dessa dívida, qual é o valor do capital e qual é o valor dos juros. Imagine que você financiou um valor de 100 mil reais em diversas prestações. E você já pagou algumas prestações, você já pagou 20 prestações de R$1.000 cada uma. Mas você não pagou 20 mil reais do seu capital. Você abateu um percentual do seu capital e o restante foi de juros. Então, para cada caso, para o seu caso, você precisa saber qual é o valor do seu capital, que você já abateu da sua dívida, e qual é o valor dos juros que você já pagou. Isso é muito importante, você vai ver nos próximos passos, no processo de renegociação das suas dívidas. Você ter bem claro o valor que você já abateu do seu capital que você pegou emprestado, que você financiou, e os juros, o valor que você pagou a mais pelos juros daquela dívida, daquele financiamento. Em terceiro lugar, você precisa saber qual é o custo da sua dívida. Se aquela dívida é uma dívida cara ou uma dívida barata. Mas como assim? Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você tem diversas dívidas de diversos tipos. Dívida de financiamento, dívida de cartão de crédito, vários tipos de dívida. Existem taxas de juros diferentes para cada uma dessas dívidas. Você precisa saber quais são essas taxas de juros. Se um financiamento tem uma taxa de juros de até 3% ao mês, normalmente, para os padrões do Brasil, é considerado uma dívida barata, ou seja, os juros não está tão abusivo assim. Agora, quando as taxas de juros passam desse valor de 3, 4, 5, 10, 15%, tem taxas de juros realmente muito altas, então essa dívida já são consideradas dívidas muito caras. E você precisa se preocupar mais
com essas dívidas mais caras. Elas são mais importantes porque a bola de neve da sua dívida vai crescer muito mais rápido quando essa dívida é mais cara. Então você precisa listar as suas dívidas da mais cara para a mais barata e se preocupar principalmente com aquelas mais caras, que têm as maiores taxas de juros. São elas que vão te prejudicar mais o seu processo de quitação das suas dívidas. Agora, em quarto lugar, depois que você já fez esses 3 primeiros passos, já sabe o valor da sua dívida, já sabe qual é o percentual do seu capital, qual é o percentual dos juros que você já pagou e também já sabe quais são as dívidas mais caras que você tem agora que renegociar as suas dívidas. E essa parte da renegociação de dívidas, somente essa parte, daria para fazer um vídeo só sobre isso. Se você quer que eu fale mais sobre renegociação de dívidas, comenta aqui, renegociar, para me saber se você se interessa sobre esse assunto e eu fazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas essa é a parte mais chata, digamos assim, é a parte que você vai ligar para o banco, ou você vai até a agência bancária, conversar, você vai negociar a sua dívida com o banco e se propor, não, eu quero pagar essa dívida, eu estou disposto a pagar, mas quais são as condições, qual é o valor que você consegue pagar, quais são as taxas de juros daquela renegociação. Então essa é a parte que você vai entrar em contato com a instituição financeira ou com quem você tem a dívida para renegociar os termos para você quitar essa dívida. E para isso é muito importante que você tenha muito claro os valores do capital que você deve, que você pegou emprestado, que eu já falei no começo desse vídeo, e dos juros. Porque o capital normalmente não tem como você negociar. Você vai renegociar os valores das taxas de juros. Você vai conseguir normalmente uma taxa de juros mais atrativa, um valor menor de juros. O capital não, o capital foi aquele valor que você pegou emprestado e você, de uma maneira ou de outra, vai ter que devolver esse dinheiro para o banco. A margem de negociação que você tem são os juros, é a taxa que você paga de juros, que pode variar de acordo com várias coisas. Então essa margem, esse valor, que é a sua margem de negociação, que você vai tentar renegociar a sua dívida com o banco. Agora, em quinto lugar, uma quinta coisa que você pode fazer quando você tem dívida é se a sua renegociação, a sua negociação da sua dívida com o banco não for bem sucedida, você não conseguiu aquilo que você exatamente queria. Então existe sempre a possibilidade de uma portabilidade da sua dívida. Assim como quando você é cliente de uma operadora telefônica e você não está satisfeito com aquele produto, com aquele serviço, você pode fazer a portabilidade, mantendo o seu número para uma outra operadora. Com o financiamento, com as suas dívidas, também é possível fazer isso. Você pode entrar em contato com outro banco que te ofereça uma taxa de juros melhor, uma condição melhor, e fazer a portabilidade da sua dívida. Você transfere a sua dívida de um banco que estava te cobrando uma taxa de juros muito alta para um outro banco com uma taxa de juros melhor. Então é possível você fazer isso, você pode também consultar, às vezes, um outro banco, apresentar a sua dívida, mostrar as condições que você está disposto a pagar e fazer a portabilidade daquela dívida de um banco para um outro banco, para uma outra instituição e conseguir assim uma taxa de juros melhor, que é o foco da sua negociação. Conseguir melhorar, reduzir o custo da sua dívida, reduzir a taxa que você paga de juros por aquele financiamento, por aquele dinheiro que você pegou emprestado. Então, fazendo esses 5 passos, eu tenho certeza que você vai conseguir organizar a sua vida financeira, organizar as dívidas que você tem, se planejar, renegociar as suas dívidas e em um curto espaço de tempo você vai conseguir quitar todas as suas dívidas. Se você tiver foco, se você tiver disciplina, você vai conseguir pagar todas as suas dívidas usando esses 5 passos. Agora, em sexto e último lugar, uma sexta coisa que você precisa fazer é não fazer mais dívidas. E isso também parece muito óbvio. Você precisa pagar as suas dívidas, se você tem dívidas, e também não fazer dívidas. Mas como assim? Como que eu não vou fazer mais dívidas? Então você precisa de 2 coisas. Você precisa de planejamento e de metas. Como assim? Se você quer comprar um carro, por exemplo, vou citar esse exemplo, você pode financiar esse carro hoje e pagar parcelas por 2, 3, 5 anos, pagando aquele financiamento até quitar o seu carro. Mas como eu já falei aqui nesse vídeo, quando você financia um carro, por exemplo, você tem o valor do carro e o valor dos juros. Você vai estar pagando um preço muito maior do que se você pagasse à vista, por exemplo. Então uma opção para esse caso é você se planejar. Eu quero um carro, mas eu não vou comprar este carro à vista. Eu não vou comprar um carro 0 km. Vou comprar um carro mais barato, que eu tenho condição de comprar hoje. Então eu vou me planejar, vou economizar o dinheiro, vou investir esse dinheiro para que daqui a alguns anos, daqui a 1 ano, 2 anos,
você consiga comprar este mesmo carro que você compraria hoje. Você vai postergar esse objetivo como uma meta para daqui a alguns anos, e então você vai conseguir atingir esse objetivo mais rápido do que você imagina e também com um custo muito menor, sem fazer dívidas, sem comprometer o seu orçamento com dívidas. Você troca uma dívida pelo seu planejamento para que você usufrua daquele mesmo bem que você teria hoje, no futuro, a um custo muito menor do que o custo de financiamento, do que o custo de você pagar juros. Então, em vez de fazer dívidas, você pode fazer um planejamento, traçar metas, lembrando que a meta tem que ter um prazo definido e um valor definido. Eu preciso deste carro para daqui a 2 anos. Então, quanto dinheiro eu preciso economizar, investir todos os meses, durante esses 24 meses, para que lá, no final desses 2 anos, eu consiga comprar um carro à vista. Então, este é o planejamento que você precisa fazer. E, normalmente, frisando aqui, você vai pagar muito mais barato fazendo isso, tendo disciplina e planejamento para atingir as suas metas financeiras. Então, pessoal, se você gostou do assunto desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, se foi útil para você, deixe seu like aqui, me ajuda muito a produzir mais vídeos como esse. Também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para o maior número de pessoas e ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E também se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo. Eu posto vídeo novo aqui toda semana. E também manda esse vídeo para aquele seu amigo que pegou dinheiro emprestado com você e ainda não pagou. Manda esse vídeo para ele como uma indireta para ele lembrar que tem que te pagar aquela dívida. Então compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar a todos os seus amigos saírem das dívidas e pagar você também aquele dinheiro que ele pegou emprestado de você e ainda não te devolveu. Então compartilha esse vídeo. Então, pessoal, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Éder Soares e até a próxima.